Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então nós vamos continuar lendo e explicando um pouquinho as notas explicativas do Diretório Ecumênico aplicada ao Brasil. Nós estamos lendo, já estamos na página 190, o Diretório começou, as notas explicativas do Diretório está na página 181, nós já estamos na 190. Esse número menor que você vê em cada parágrafo significa o número do diretório que ele comenta. Então vamos começar na página 190, a leitura do comentário ao número 46. Diz assim: a CNBB optou por não estabelecer comissões específicas para cada setor, linha ou dimensão pastoral. De acordo com seu estatuto, a Comissão Episcopal de Pastoral, composta unicamente por 8 membros, é o organismo encarregado de coordenar toda a ação pastoral da Conferência. Por isso, podemos dizer que a comissão ecumênica exigida pelo Diretório já existe entre nós e é a própria CEP, Comissão Episcopal de Pastoral. No seio, porém, desta, cada um dos bispos membros tem confiado especialmente um ou vários setores. Assim acontece, por exemplo, com a linha ou dimensão 5, Ecumenismo e Diálogo Interreligioso. Eu vou colocar 2 vídeos também nesses dias, vídeos sobre judaísmo, islamismo, para entendermos um pouco melhor essas religiões monoteístas, também na questão do diálogo interreligioso. O bispo responsável é auxiliado por um assessor permanente que participa das sessões da CEP. Anualmente, reúne-se um grupo de assessoria e planejamento da linha 5, composto pelos responsáveis de ecumenismo nos regionais e por algumas outras pessoas convidadas. Número 47. Embora muitas das tarefas aqui descritas já estejam sendo realizadas pela CNBB, através do setor de ecumenismo e diálogo interreligioso, será necessário nos próximos anos levá-las a cabo mais cuidadosamente, com motivo da elaboração, cada 4 anos, das diretrizes para a ação pastoral, seria possível determinar o que já foi feito e planejar o que ainda está por fazer. Como, número 48, como corpo supranacional que congrega representantes das diversas conferências episcopais, temos na América Latina o CELAM, ou Conselho Episcopal Latino-Americano. No seu organograma existe a SECUM, Seção de Ecumenismo, bastante ativa na organização de cursos e publicações. A 4ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, promovido pelo CELAM, mesmo levando em conta o contexto de um continente maciçamente católico, incluiu como uma de suas linhas pastorais o propósito de consolidar o espírito e o trabalho ecumênico em verdade, justiça e caridade. Conclusões número 135. Nos documentos pontifícios anteriores, sempre houve acenos aos institutos de vida consagrada e às sociedades de vida apostólica, como agentes privilegiados na promoção do ecumenismo.
O Diretório Ecumênico, porém, vai além disso ao indicar ações concretas que eles podem compreender. Embora não sejam mencionadas expressamente, é evidente que as conferências nacionais e religiosos, entre nós a CRB, ou os institutos seculares, os CNIS, também deveriam dedicar atenção especial ao ecumenismo. Número 51, na página 192. O diretório supõe que a assessoria em assuntos ecumênicos seja prestado no Instituto de Vida Consagrada, não só em nível geral, mas também regional, nas províncias e até local. No Brasil, estamos longe desse ideal. De fato, são muitos poucos os institutos de vida consagrada que têm um secretariado ou delegado de ecumenismo em nível geral, muito menos em outros níveis. Sobre a formação de assessores e agentes para esses institutos, confrontar os números 84 e 85. Número 53. Estabelecido inicialmente a 5 de junho de 60 pelo Papa João XXIII como comissão preparatória do Concílio Vaticano II, o secretariado para promover a unidade dos cristãos passou a ser integrado em caráter permanente na estrutura da Cúria Romana, pela Constituição Apostólica de Paulo VI, Regimini Ecclesiae Universi, com a Constituição Apostólica Pastor Bonus do Papa João Paulo II, recebeu o nome atual de Conselho Pontifício para promover a unidade dos cristãos. Como os outros dicastérios da Cúria Romana, compõe-se de um número indeterminado de cardeais e bispos diocesanos do mundo inteiro, nomeados pelo Papa. Há também um corpo numeroso de peritos ou consultores. Periodicamente, Conselho Pontifício reúne os responsáveis pelo ecumenismo nas conferências episcopais. O primeiro presidente do então secretariado foi o grande impulsor do ecumenismo, cardeal Agostinho Bea. Atual presidente do conselho é o cardeal australiano Eduardo Cassidy. Aqui nós estamos falando dos anos 90, não é? Deveríamos ver, então, quem está hoje. Por isso nós vamos ver agora, não é mesmo? Conselho Pontifício para promover a unidade dos cristãos. Vamos lá. Já tenho anotado aqui. Aqui envia para um novo site. Queria que vocês aprendessem a entrar aqui também, gostassem de ver essas coisas pelo menos uma vez na vida, né? E aí vai dicastério. Membros e cardeal Turkson. Depois, enquanto dicastério, tem como se organiza, cardeal presidente, que é o cardeal Kurt Koch, vescovo emérito de Basileia, na diocese suíço. Seria um suíço. Ele é o presidente do Conselho da Unidade dos Cristãos, o cardeal suíço Kurt Koch, de língua alemã.
só para vocês darem uma olhada, tá bom? Tem o secretário, que é Monsenhor Brian Farrell, que é irlandês, de língua inglesa, me parece, aqui. Então, aqui temos um pouco a atualidade desse tema, tá bom, lindinhos, queridos irmãos, lindos do Senhor, que devem estudar ecumenismo uma vez na vida ao menos, hein? Depois, continuamos na página... Na página 193, diz assim, há também, comentário do 58, um numeroso corpo de peritos e consultores. Periodicamente, o Conselho Pontifício reúne os responsáveis pelo ecumenismo nas conferências episcopais. Aqui se trata, número 59, do estudo da Bíblia pelos católicos, o trabalho de cooperação com os cristãos de outras confissões do campo bíblico é focalizado mais adiante nos números 183 e 86 do diretório. Não obstante o patrimônio bíblico comum, há algumas diferenças entre as Bíblias católicas e protestantes por causa dos chamados livros deuterocanônicos, que os evangélicos denominam apócrifos e que não incluem normalmente em suas edições da Sagrada Escritura. São livros deuterocanônicos do Antigo Testamento, os de Tobias, Judite, Sabedoria e Eclesiástico, Baruque, com a carta de Jeremias, os 2 livros dos Macabeus e alguns fragmentos de Esther e Daniel. Em relação aos livros deuterocanônicos do Novo Testamento, como a Epístola de Tiago, tanto os católicos quanto os evangélicos a incluem atualmente sem restrições nas suas edições da Bíblia. Página 193, comentário ao número 60. Não se trata aqui da partilha do mesmo púlpito por cristãos de diversas confissões, assunto sobre o qual parecem algumas diretrizes mais adiante, mas da pregação dos ministros católicos em ordem a formar a consciência ecumênica dos fiéis católicos. Então, o número 60 do diretório explica aqui que se trata do papel de formar a consciência ecumênica. Número 61. O diretório não distingue o diretório não distingue aqui como é usual no nosso meio entre catequese e ensino religioso, mas não se trata aqui da cooperação com cristãos de outras igrejas ou comunidades eclesiais na obra catequética, assunto que será focalizado mais adiante, mas de utilizar a catequese católica como meio de formação ecumênica dos fiéis católicos. Aqui se repete que na catequese e no ensino religioso se deve fomentar criar uma mentalidade ecumênica. Número 62. Também neste número, o assunto focalizado é o aproveitamento da liturgia católica para promover o senso ecumênico entre os fiéis católicos e para pedir a Deus a unidade de todos os cristãos. Não se deve confundir isso com a comunicação nas coisas sagradas, ou participação conjunta dos cristãos de diversas confissões em atos litúrgicos, assunto que o diretório focaliza mais adiante. Sobre a Semana Oração pela Unidade dos Cristãos, mais adiante o comentário à nota 102, que nós veremos. Aqui, a nota 63 me parece também muito interessante. Por vida espiritual, entende-se aqui a vida de relacionamento explícito com Deus através da oração, meditação, leitura da Sagrada Escritura e etc. O apreço pela vida espiritual dos membros de outras confissões religiosas tem 2 dimensões. Uma teórica, de reconhecimento, que pode ser atingido pelo estudo
ou outra prática, através da participação em atos de piedade. Advirta-se que o diretório está falando aqui dessa participação como meio de formação do espírito ecumênico dos católicos. A partilha propriamente dita dos bens espirituais é focalizada mais adiante no capítulo 4. Uma vez mais, no número 64, diz: a colaboração em obras sociais e caritativas é focalizada aqui como meio de formação dos católicos. Enquanto ação ecumênica comum, essa colaboração é apresentada a partir do número 208, que vai explicar como se relacionar, como fazer obras juntos com os cristãos separados. Nós já estudamos um pouco o que significa isso na Unitate Redintegratius. Número 65 do comentário da CNBB ao diretório, comentando o número 65. De acordo com as diretrizes para a formação dos presbíteros na Igreja do Brasil, além da presença da dimensão ecumênica nas diversas disciplinas, deve ser oferecido aos estudantes de teologia um curso sistemático de ecumenismo com a duração mínima de 30 horas de aula. Embora não haja nenhuma disposição semelhante para a formação de outros ministros e agentes de pastoral, parece mais do que conveniente que também eles recebam a formação específica no campo ecumênico. Esse é um tema que nós temos que prestar atenção. Nós estamos estudando o ecumenismo. E esses vídeos um pouquinho pobres que eu mando às vezes de outras religiões é para a gente poder ouvir o outro, só para isso, e entender o que o outro quer dizer sobre si mesmo, sobre a sua igreja. Isso nos leva a formar-nos também. Página 193, comentário ao número 68. Fala mais uma vez, o número 68. O diretório não trata aqui do ensino religioso interconfessional, que supõe um programa comum e uma colaboração ativa entre cristãos de diversas confissões. Nem sequer focaliza esse tema no número 141, ao falar da colaboração ecumênica no campo de ensino, pois supõe que o ensino religioso é sempre confessional nesse tema. Do que se trata aqui é de sublinhar a necessidade de que o ensino religioso nas escolas católicas esteja sempre animado por um espírito ecumênico. Número 76, na página 196. Vamos ver o que diz. Ensino interdisciplinar é a colaboração explícita e conjunta de professores de diversos campos do saber no ensino de uma disciplina, de forma a apresentar um conjunto harmônico de conhecimentos. Interdisciplinar é isso. Pelo contrário, pluridisciplinariedade é o reconhecimento de que um certo campo de estudo afeta diversas disciplinas e, consequentemente, cada um dos professores dela deverão focalizá-la sobre o próprio ponto de vista. No ensino do ecumenismo, deve haver as duas dimensões. Deve ser pluridisciplinar, porque em diversas matérias são tocadas questões que afetam a vida e a atividade ecumênica, mas deve ser também interdisciplinar, porque só com a colaboração de professores provenientes de diversas áreas do conhecimento será possível dar um curso de ecumenismo verdadeiramente abrangente. Aqui é um pouco ainda, ao menos na nossa região, algo muito distante, porque onde se dá isso? Se dá nos seminários, na faculdade de teologia, se dá nas escolas, e acho que é importante ler de novo, porque levanta uma questão.
Ensino interdisciplinar é a colaboração explícita e conjunta de professores de diversos campos do saber. No ensino do ecumenismo deve haver duas dimensões: a pluridisciplinariedade, que um certo campo de estudo afeta diversas disciplinas, e cada professor poderá dizer algo dela. No ecumenismo deve haver as duas, deve ser pluridisciplinar, porque em diversas matérias são tocadas questões que afetam a vida e atividade ecumênica, mas deve ser também interdisciplinar, porque só com a colaboração de professores provenientes de diversas áreas de conhecimento será possível dar um curso de ecumenismo verdadeiramente abrangente. Aí, se nós voltarmos ao diretório, vocês têm aí o formato no número 76 do diretório, não do comentário da CNBB, que nós já lemos aqui. Vamos ver o que diz, para nós entendermos um pouquinho melhor esse tema, tá bom? A abertura ecumênica, diz o número 76, é uma dimensão indispensável na formação dos futuros padres e diáconos. O ensino da Sagrada Teologia e das outras disciplinas, especialmente históricas, deve ministrar-se também numa dimensão ecumênica, para que correspondam o melhor possível à realidade. A dimensão ecumênica da formação teológica não deve se limitar às diferentes categorias de ensino. O ensino interdisciplinar do que falamos é não apenas pluridisciplinar, tem de se implicar a cooperação entre os respectivos professores e uma coordenação recíproca, falando do estudo aqui nos seminários e a formação de padres e diáconos. Me parece que ficou claro, não? Eu coloco a questão sempre para que vocês possam trabalhar esse tema. Então, aqui voltando ao tema, hoje eu estou com formato eletrônico também, por isso eu devo caminhar um pouco. Então, aqui está entendido. Depois, e aqui no número 79 diz, na página 196, a obrigatoriedade do curso específico de ecumenismo fica agora bem claro, não bastando os acenos feitos em outras disciplinas. O programa aqui incluído é a título de sugestão. É o que a gente tenta fazer dentro do possível. Tá certo? Bom, vejam bem. No número 80, diz assim, e vamos terminando, fechando o tema de hoje. O diretório distingue dois cursos diferentes. Um de introdução ao ecumenismo poderia ser parte de um curso geral de introdução à teologia. Bem no início da formação teológica, um outro sistemático específico que deve ser colocado pelo fim da formação teológica, pois somente assim será possível compreender os problemas de caráter ecumênico que se apresentam em relação à história do dogma, liturgia e organização eclesiástica. Como livro de texto para o curso sistemático, poderia ser utilizado o nosso Jesus Hortal, e haverá um só rebanho. História, doutrina e prática católica do ecumenismo, que eu digo para vocês que no próximo ano tentarei utilizá-lo. Depois, Guia Ecumênico Popular e outros documentos da CNBB, mas que eu tentei, dentro da minha área de dogmática, como se diz, aprofundar o tema eclesiológico e depois alguns documentos, lê-los na fonte, mas o do Jesus Hortal procurarei utilizá-lo.
A colaboração, número 81. A colaboração de peritos de outras confissões poderia tomar a forma de palestras isoladas, mesas redondas, participação de seminários. Essa colaboração, de que foram pioneiros no Brasil a Faculdade de Teologia Cristo Rei e a Faculdade Evangélica de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, deveria ter caráter mútuo com a colaboração de católicos e instituições de outras confissões cristãs, que vai mais ou menos isso que nós estamos trabalhando. Bom, então aqui nós estamos vendo como sugere a diretriz, algumas explicações das diretrizes que a CNBB oferece para nós, tá bom? Então aqui estamos na página 197. Conforme o cânon 659, o diretório próprio de cada instituto religioso deve definir as diretrizes da formação de seus membros e a duração. O diretório amplia a questão para todos os institutos de vida consagrada, sejam eles masculinos ou femininos, clericais ou laicais, e especifica que essa formação, mesmo quando se trata de pessoas que não encaminham para o ministério presbiterial, deve incluir tanto a dimensão ecumênica quanto um curso específico sobre o ecumenismo. Ainda mais, o diretório pede também um compromisso do Instituto como um todo na tarefa ecumênica. Por isso, recomenda a formação de especialistas em ecumenismo para cada instituto. Advirta-se que essa diretriz vale tanto para institutos masculinos quanto para os femininos. Número 85. É pouco conhecido entre nós o fato de que a vida monástica e religiosa também floresce entre os irmãos de outras confissões. No Brasil, temos a presença de 3 institutos desse tipo: da Fraternidade de Itazé, em Alagoinhas, as Irmãs de Maria de Dransdat, luteranas em Curitiba, as diaconisas da Igreja de Comunhão Luterana do Brasil, com casa-mãe em São Leopoldo, a ISLB, e presença em numerosas cidades, especialmente do Sul. Uma tentativa de introduzir a vida religiosa na Igreja Episcopal, Comunhão Anglicana, parece não ter prosperado. Não consta, porém, a existência de comunidades monásticas ortodoxas tão numerosas no Oriente, no Brasil. Número C, 87. Aqui se aponta para um dos problemas práticos do movimento ecumênico. No Brasil, têm florescido os grupos que se proclamam ecumênicos, cujos membros não possuem uma representação, mas com frequência nem sequer se sentem vinculados exclusivamente a uma igreja. Às vezes, no curso e palestras que proferem, até parecem colocar-se acima de quaisquer determinações das autoridades eclesiásticas. Historicamente, se comprova que não se atém a diretrizes próprias das igrejas. Tais grupos, em lugar de promover a unidade, correm o risco de gerar novas divisões no seio do cristianismo. E aqui diz uma coisa que me parece a mais importante de tudo. De tudo que nós temos visto sobre isso. O verdadeiro ecumenismo somente progredirá na medida em que a procura da unidade não impeça a identificação e a solidariedade com a própria Igreja. Tentando superar essas dificuldades, o CONIC já organizou 2 encontros nacionais de organismos ecumênicos. Número 90 diz: não existe no Brasil nenhum instituto, nem centro de documentação ecumênico católico. Há sim algumas instituições surgidas por iniciativa de protestantes, nas quais colaboram católicos,
como o programa de pós-graduação do IMS de Rude Ramos. Destaquemos de modo especial o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, com sede no Rio, em São Paulo. Por isso, para a formação de peritos em ecumenismo, é necessário recorrer principalmente a instituições de outros países, dentre os quais podemos citar o Centro Stina de Paris, o Foyer Unitas de Lyon, o Instituto Tantor de Jerusalém, o Instituto Gray Moore de Garrison, nos Estados Unidos, e o Centro Pro Unione de Roma. No Brasil, a CNBB assumiu um centro dessa natureza em São Paulo. Atualmente, vamos concluindo esta aula, nota F. Atualmente, o setor de ecumenismo e diálogo interreligioso da CNBB reúne representantes de diversos regionais e algumas outras pessoas atuantes no campo ecumênico, além de convidados de outras confissões para avaliação e planejamento das atividades de nível nacional. E termina aqui. As convergências e os pontos ainda sujeitos à reflexão entre as diversas confissões cristãs encontram-se recolhidos nos documentos de Fé e Constituição, Batismo e Eucaristia, Ministério. Existe tradução brasileira em edição conjunta do CONIC e do SED. A necessidade da fórmula trinitária para a verdade do batismo, aqui afirmada e repetida no número 97, embora sem exclusão explícita de outras possibilidades, lança, pelo menos, dúvida sobre os batismos conferidos num bom número de igrejas pentecostais, onde se admitem a fórmula "Eu te batizo em nome do Senhor Jesus". Por causa dessa dúvida, justifica-se nesse caso batizar de novo sobre condição. Mas isso eu vou voltar no outro tema. Eu queria mais ver em linhas gerais até este ponto, mesmo porque nós não podemos continuar fazendo tudo de uma só gole. Vamos tomando aos poucos. E os senhores, por favor, tenham paciência. Isso é um pouco moroso, cansativo, mas importante. Que o Espírito Santo nos ajude neste momento, nesta formação. Paz e bem.